presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Ontem eu estive na tribuna desta casa fazendo uma reflexão se era possível fazê-lo, como fizemos juntos o senador Moca, Ricardo Ferraço, o senador Alzir, falando sobre todo esse momento pelo qual passa o Brasil. E eu tinha uma apreensão muito grande, que vou procurar não reproduzi-la integralmente, já que eu fiz ontem, sobre a visão que o governo estava tendo desse momento importante para a democracia brasileira, aonde o povo, com atitudes concretas, ocupando as ruas desse país, procurou demonstrar claramente a sua insatisfação, o seu incômodo, a sua impaciência. Cheguei a usar uma frase que, no momento, era quem mais demonstrava e caracterizava esse movimento, que não se repetia como o movimento anteriormente acontecido em junho de 2013, quando as pessoas diziam nas ruas todas as palavras de ordem possíveis e imagináveis. Esta tinha um claro gesto de impaciência de um governo que ainda não tem 3 meses de existência. Muitas vezes está enganada, senadora. Esse governo é a continuidade do outro governo. A impaciência não é desse momento atual. A impaciência se soma aos fatos anteriores, às atitudes tomadas na questão econômica, nas questões sociais, na relação política com o Congresso Nacional. Eu não deixo de lembrar que o recado das ruas, e não podemos aqui estar apontando o dedo só para o outro lado da rua, dizendo que o Poder Executivo tem errado na dose e na medida e nas atitudes. Dizer que a classe política como um todo está comprometida com o que a rua está dizendo. Faz parte da nossa atividade política como Congresso Nacional procurar o diálogo, procurar a saída, construir as propostas para que a gente possa dizer com a mais profunda convicção da responsabilidade que nós temos também para ajustar um diálogo diante dessa crise. Nós podemos dizer também, nesse sentido, que tem uma preocupação com as tomadas de decisões do governo federal. Tomada de decisões apressadas, que a todo momento precisam ser revistas, precisam ser refeitas. Os interlocutores que são colocados numa distonia absoluta entre a fala de um ministro e a fala de outro ministro. Um talvez mais realista, mais responsável com os movimentos que viu na rua, com certeza terá aberto a sua janela para ver que o povo que estava na rua não era um povo que estava com a carteirinha de eleitor da oposição. Era um povo que se somava a essa insatisfação, a essas tomadas de decisões erradas, cujo ônus sempre fica para os setores dos trabalhadores e das pessoas que acabam, que com muita fé, acabam pagando o custo de uma máquina desajustada, de um governo desorientado como que está aí. Eu não venho a essa tribuna para criticar as intenções que hoje pautaram, ontem, aliás, pautaram as palavras da presidente Dilma. Eu ouvi palavras como humildade, humildade, humildade. Eu quero crer que nós também tenhamos hoje a convicção de que a palavra humildade por si só não nos coloca na trilha e na postura mais correta para que nós possamos, com humildade, reconhecer que se tem que construir um diálogo, que o façamos agora. Porque a impaciência do povo não foi só com o governo federal. A impaciência do povo também diz respeito a essa classe política. As atitudes equivocadas, os erros insistentemente cometidos. Eu cheguei a dizer que teve uma época, e não sei se a palavra é certa porque não sou jogadora, nós vimos o presidente da República dizer que ia jogar truco com o Congresso Nacional. Era quem batesse na mesa, quem gritasse mais alto, poderia ganhar o jogo. As ruas mostrou o contrário. Mostrou que as falácias,
essas atitudes derradeiras, impetuosas, apressadas, construídas saídas que sequer foram discutidas com os setores organizados desse país, ou sequer com o Congresso Nacional. Essas atitudes não nos levaram a nada. Desoneração da folha, retira a desoneração, volta-se com o PLN. Reforma política, se falou nela agora oportunamente, quando aí quero lembrar a meus pares que é responsabilidade dessa casa votar. Inclusive, o presidente Renan Calheiros disse há pouco tempo atrás que se nós não fizermos a reforma política, pagaremos um ônus muito alto por nossa omissão, essa capitulação nesse momento. Então, eu percebo no governo, senador Moca, Vossa Excelência ontem externava com preocupação a posição de dizer que nós não estamos aqui plantando a política do caos, que quanto pior, melhor para qualquer projeto futuro que venha. Porque se não formos capazes agora de construirmos esse diálogo e assegurarmos uma pauta produtiva pelo país e não formos parceiros para a saída dessa crise, nós estamos desautorizados politicamente até para frequentarmos as ruas e dizer que estamos do lado daqueles que ousaram e que tomaram a posição valente de dizer o que pensa ao povo brasileiro. Eu percebo essa intenção do governo, um viés mais aguçado em direção ao aumento de tributos, supressão de direitos, de como deveria ser a contenção de gastos do governo, isso nunca foi abordado. Eu percebo também a ineficiência do desempenho da máquina pública. Corte de gastos, nem falar. Não se ouve o governo colocar um tom a mais falando sobre a necessidade de promover cortes de gastos na máquina pública. Então, o discurso que venho aqui fazer, eu sou muito mais de refletir, de agir, do que ficar rebatendo, mas posso ser até como uma bigorna. Nós temos um orçamento para votar, senador Moca. Nós estamos falando dos hospitais que não estão funcionando, nós estamos falando das bolsas dos estudantes que não foram pagas, das máquinas que não foram retornados seus contratos, mas não votamos o orçamento da União. Acha que o povo não ouve, que o povo não vê, ou que o povo não sabe? Qual é o papel que esse Congresso tem numa hora como essa? Então, eu venho aqui lembrar, em primeiro lugar, que cumprir a nossa responsabilidade, fazer o nosso trabalho, é, sobretudo, poder olhar de frente o povo brasileiro. Eu não estou aqui com patrocínio da campanha de quem quer que seja. Eu não tive governador me apoiando, eu não tive empresários me apoiando, eu tive o povo caminhando com uma proposta que me fez chegar a essa casa. Como sempre fui, desde constituinte, em todos os mandatos, com independência e autonomia para exercer o pensamento que exerço nas ruas, em qualquer lugar que eu esteja debatendo com o povo. E eu quero dizer ainda que sobre a reforma política, a tolerância acabou também. A impaciência do povo chegou, não era um ingrediente apenas, falando e mostrando bandeiras e dizendo, façam o que impede que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, vote a reforma política. Eu não sei. E falar dessa crise que aí está, é dizer que nós temos o dever de participar, não é obter consenso entre as propostas, é tê-las debatido com clareza e transparência com a opinião pública, não é ir atrás das saídas assodadas do governo federal, que aponta para a solução tal, uma proposta cujo ministro não consegue explicar onde é que ele encontrou o argumento de dizer que a desoneração da folha estava gerando desemprego. Eu não consigo entender que os desafios gigantes que estão colocados à nossa frente têm que ser olvidados, têm que ser desconhecidos, que estamos acomodados nas nossas poltronas, belíssimas poltronas, aqui no Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, dizer que todos esses conflitos que nos acompanham até agora não têm uma participação decisiva que não seja do Congresso Nacional. Eu ouvi primeiro, o desconcerto, o desarranjo da primeira fala oficial do governo, quando tinha o ministro Miguel Rosseto, a quem respeito, não tenho muito conhecimento pessoal, dizer que se tratava de uma manifestação de oposição, de quem votou no adversário. Olha só, quem estava na rua
e quem votou no adversário é uma soma de várias intenções de eleitores que eram do lado do Eduardo, que perdemos nessa luta, infelizmente, do lado da Marina, né, Silva, e outras correntes políticas que foram lá exercer o direito do voto e da escolha. Eu entendo que essa visão tão míope que foi apresentada ao país é uma interpretação chula, desafinada com o coro da democracia brasileira. Hoje, podem acreditar que é uma visão também muito simples, de quem milita na política há muitos anos, que viveu a supressão da liberdade, de que se não estivermos atentos, ministro Garibaldi, a todos esses momentos conflitantes do país e acharmos que o que vier temos que rebater como se rebate numa partida de tênis, que a bola quica de um lado e vai quicar do outro, que nós vamos apontar do outro lado da rua e dizer o país está assim por causa deles, está assim por causa da gente também, de todos nós. O senhor cumpriu um papel belíssimo no Ministério da Previdência, mas sabemos que agora nós temos que fazer esse Congresso funcionar. Tem que ter uma pauta votando todo dia aquilo que é pertinente aos assuntos que estão colocados no país. Temos que debater aqui questões que podem parecer pequenas, mas são importantes. Um país que se diz impossibilitado de oferecer o crédito educativo. Qual é a argumentação econômica? Recursos já aprovados, senhor presidente, com essa destinação. Escolher 2.800.000 estudantes e dizer que apenas 800 terão direito a esse crédito educativo. Que visão equivocada, que visão errática, quando se coloca que nós vamos tirar da fila do crédito educativo, que sempre existiu. Em outras épocas até recursos sobravam, porque não era amplamente divulgado o FIES, que nós vamos tirar 2 milhões de estudantes que se são dispostos ao estudo e à luta para estarem amanhã no mercado de trabalho, dentro do projeto de desenvolvimento do Brasil. Eu acredito que daqui 2 anos a gente pode estar dizendo que nós estamos saindo dessa crise. Mas acredito também, uma coisa que eu gostaria de lembrar, é que das várias crises que nós tivemos nesse país, nunca se teve uma crise de probidade tão grande. E que esse Congresso não ofereceu até agora uma proposta estratégica para que nunca mais se repita essa crise de probidade que envergonha a qualquer um brasileiro, de que lado for. Ressaltei aqui, através da menção feita pelo Moca, as palavras de um líder sindical, de um líder petista respeitado e muito nessa casa. E na sua reflexão, como eu aqui fiz ontem e que outros fizeram nessa tribuna, o líder Walter Pinheiro, que dizia da sua consciência política, do seu compromisso com o seu país, o que ele pensava. Pode ser considerado ele um irresponsável político? Pode ser considerado vamos dizer, um desertor da causa do PT? Não. Hoje eu quero crer que a causa que deve estar dentro dessa casa, racionalizando com urgência, é a pauta de construir. E Vossa Excelência disse ontem, senador Moca, eu não estou aqui para ficar apontando o dedo para os erros do governo. Eu quero que o governo nos aponte a saída e estaremos todos juntos na cota do sacrifício para apoiá-lo. Excelência me concede uma parte, senadora Rose? Com muito prazer. Senadora Rose, na verdade, o que me estimulou ontem a fazer o pronunciamento foi exatamente a declaração, a entrevista do senador Walter Pinheiro, que colocava com muita clareza de que ele ouviu do ministro dizendo que o governo não sabia como se comunicar com a população. E aí ele desabafou, dizendo que é preciso reconhecer os erros. E é esse o problema. Eu acho que a própria presidente tem que dizer, olha, eu tentei uma política anticíclica, eu fiz oferta de juro, está aí o problema dos caminhoneiros, que é uma consequência de uma oferta de juro a 2,5%, e que todo mundo começou, mesmo aqueles que não tinham nada a ver, a comprar caminhão. E aí deu no que deu. E mais, olha, chegamos a um ponto que agora vamos precisar tomar um remédio amargo. Agora,
Todo mundo que toma um remédio amargo, o doente, eu sou médico, o paciente, ele entende. Mas ele entende que aquilo vai servir para tratá-lo, ele vai curar dali a pouco. O que não pode é só oferecer, chamar a população para um sacrifício e não se vê uma luz no horizonte. Principalmente num momento como esse, em que porque aí é pedir demais. Quer dizer, está pedindo sacrifício e, ao mesmo tempo, você vê um ralo que não tem. Aonde mexe, aparece uma confusão. Eu até brinco com isso. Parece que o cara quer tirar um siri de um saco. Né? Você puxa, sai uma trinca, vai juntando tudo. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, mas, na verdade, o Congresso Nacional precisa exatamente cobrar essa questão de transparência, porque se o governo não recuperar a sua credibilidade, nós vamos ter sérias dificuldades para aprovar as medidas aqui de ajuste fiscal. Muito obrigado, senador. Eu concordo com Vossa Excelência e acrescentaria, se me permitir, com muita humildade, que o diálogo que diz que será aceito pela Presidente da República tenha o olhar definitivo na direção da sociedade organizada que está, pronta para falar e pronta para propor. No final, eu gostaria de dizer, não poderia deixar de registrar, que a crise hídrica desse país, nós falamos da crise de improbidade, falamos dos momentos indecisos do Congresso Nacional, na falta de tomada de decisão nas horas oportunas, mas que precisa enfrentá-las agora, oportunamente, dizer que jamais se viu tanta corrupção no Brasil. O Brasil tem sobrevivido a essas crises de corrupção e convivido com elas como se um dia fosse sepultar o outro. E não é assim que acontece. Por isso eu gostaria de apenas reiterar aqui o apelo ao Congresso Nacional. A responsabilidade que cabe ao presidente temos que cobrar. A sua demora em tomar decisão ao nomear ministro, a sua demora em reconhecer a necessidade da Graça Foster está fora, independente dos valores que essa senhora tenha, foi um erro brasileiro, a demora agora, exatamente, de estar convocando o Congresso, todos os parceiros e atores desse cenário da política nacional, econômica, social. Essa demora pode ser crucial para o Brasil. Portanto, eu quero agradecer, não posso deixar de falar da tempestividade do apoio ao orçamento da União, porque estamos sendo sócios de toda essa crise que afeta a nossa comunidade em vários setores. Na saúde eu não vou citar, porque toda vez que chegamos e sentamos com o ministro da Saúde, o que ouvimos, não tem recurso, não sei quando terá, e os hospitais estão fechando, tinha recurso para custeio. Meu estado está vivendo uma crise na saúde. E sobre a mesa para um débito que o governo tem com o nosso estado do Espírito Santo de cerca de 61 milhões de reais. Portanto, eu agradeço aos meus colegas, estou reiniciando a luta pelo meu estado, pelo meu país. Portanto, agradeço a Vossa Excelência, presidente, a tolerância. E quero dizer que, desta forma, à disposição da nossa sociedade brasileira, dos meus colegas, que a gente possa todos juntos superar rapidamente essa crise com trabalho e determinação.